Acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Portanto, quero começar naturalmente por saudar o Sr. Dr. Juiz João Figueiredo, manifestar-lhe o meu profundo apreço por revê-lo. Sei que está permanentemente disponível para contatar connosco aqui no Parlamento e para nos trazer informações pertinentes. Saudar o meu colega, Filipe Neto Brandão, e todos os deputados de ambas as comissões. E creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Eu não sei se o Filipe quer dizer alguma palavrinha de circunstância. Associar-me apenas ao gosto de rever o Dr. João Figueiredo, é sempre um gosto, e cumprimentar e retribuir os cumprimentos do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado. Muito bem, então assim sendo, eu daria de imediatamente a palavra ao Sr. Dr. João Figueiredo, após o que, naturalmente, abrirei as inscrições. Como sabem, a grelha de tempos prevê a existência de duas rondas, uma primeira que prevê uma intervenção inicial do nosso especial convidado até 20 minutos, cada grupo parlamentar disporá 5, e os não inscritos, que não é o caso de estar presente neste caso, a única deputada não inscrita do Parlamento, teriam metade deste tempo, e haverá lugar, se necessário, a uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar. Portanto, utilizaremos esta segunda ronda, se necessário, se porventura não ficarem suficientemente esclarecidos na primeira ronda, o que eu duvido, dada a habitual eloquência e clareza das intervenções do Sr. Dr. João Figueiredo. Assim sendo, dou-lhe de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, também. Minhas senhoras e senhores deputados, muito obrigado por esta oportunidade que me dão para fazer uma breve, penso que breve, apresentação, não só do Tribunal de Contas Europeu, mas também, sobretudo, do relatório que o Tribunal apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu para efeitos de quitação de responsabilidades da Comissão relativas ao exercício orçamental de 2018. Considerei que, sendo a primeira vez que estava presente perante as senhoras e os senhores deputados, os seus presidentes, nesta legislatura, que talvez fosse conveniente fazer um breve relembrar do papel da instituição europeia, que é o Tribunal de Contas Europeu, no contexto dos sistemas de governação da própria União Europeia. E, para esse efeito, preparei um PowerPoint para facilitar a nossa comunicação. Tentarei ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, portanto, se isto funcionar... Não há um comando, não? Se carregar aqui. Certo, é melhor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma breve apresentação do Tribunal de Contas Europeu como uma das instituições da União Europeia. Como sabem os senhores deputados, não vou estar aqui a entrar em pormenores, há 7 instituições na União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu é, no termos do Tratado, a 7ª instituição da União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo independente da União Europeia. Ele emite uma declaração de fiabilidade sobre as contas e sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes, e sobre esta declaração de fiabilidade relativamente ao exercício orçamental de 2018, eu hoje farei uma breve apresentação, porque esta declaração de fiabilidade é um dos documentos fundamentais produzidos pelo Tribunal e que baseiam a quitação de responsabilidades da Comissão relativamente aos exercícios orçamentais. E, nos termos do Tratado, deve ser emitido todos os anos relativamente a todos os exercícios orçamentais. Voltarei a isto muito brevemente. Examina todas as receitas e despesas inscritas no Orçamento da União Europeia e a sua respectiva execução, e também esta matéria
é incluída na declaração de fiabilidade e no relatório que anualmente o Tribunal apresenta, avalia a boa gestão financeira da União Europeia, também isso é feito no relatório anual e na declaração de fiabilidade, examina as políticas e programas da União Europeia e sobre se elas atingem ou não os seus objetivos e emite pareceres a pedido de uma das instituições da União Europeia ou por sua iniciativa relativamente a projetos de legislação que tenham especial impacto na gestão financeira da União Europeia. A Organização do Tribunal de Contas Europeu são 27 membros, como devem imaginar, sendo o Presidente, e organiza-se por câmaras em função das diversas áreas de intervenção da própria União Europeia. Portanto, há uma câmara relativa à utilização sustentável dos recursos naturais, uma outra câmara mais relacionada com as questões da coesão, outra com as relações externas, outra com a regulação dos mercados e a economia competitiva e outra sobre a própria administração da União Europeia. E, no total, são 900 pessoas. Quais são os principais produtos da União Europeia? Em primeiro lugar, o relatório anual, que inclui a referida declaração de fiabilidade que já falei e que é o resultado de auditorias financeiras e de conformidade conduzidas pelo próprio Tribunal de Contas, naturalmente. Temos relatórios especiais, que são resultados de auditorias de desempenho ou de performance, relativos a vários domínios de intervenção específica da União Europeia. Há as publicações baseadas em exames, baseadas em trabalhos de auditoria anteriores do próprio Tribunal de Contas, relativos à política e à gestão da União Europeia nos seus principais domínios. E, finalmente, temos os pareceres, a que eu também já me referi, relativamente a projetos de legislação que o Parlamento ou o Conselho queiram adotar, sobretudo nas questões sobretudo aqueles projetos de legislação que têm a ver ou que têm impacto na gestão financeira. Acho que vale a pena, porque estamos num período em que está a ser negociado o novo quadro financeiro plurianual e, como sabem os senhores deputados, a Comissão também apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho várias iniciativas legislativas sobre os vários domínios da despesa. Isto é, há projetos legislativos no domínio, por exemplo, dos recursos naturais, em particular no que diz respeito à política agrícola comum, assim como há projetos de legislação relacionados com a coesão, há projetos de legislação também no Parlamento e no Conselho sobre outros domínios. E sobre esses projetos de legislação, o Tribunal foi apresentando vários pareceres e achei importante referir alguns desses pareceres, um parecer sobre os recursos próprios da União Europeia, que tem a ver com propostas apresentadas pela Comissão no sentido de alargar o tipo de recursos próprios do Fundo de Receitas próprias da União Europeia. Temos um parecer sobre o regulamento que estabelece disposições comuns nos fundos europeus de estruturais e de investimento. Temos um parecer sobre a nova PAC, sobre a nova Política Agrícola Comum, temos um parecer sobre o Programa Antifraude da União Europeia e também temos um parecer muito recente que foi apresentado relacionado com o período de transição relativamente à PAC, porque, ao contrário do que se previa, os novos regulamentos relativos à Política Agrícola Comum não vão entrar em vigor a tempo, e por isso foi necessário a Comissão apresentar estes regulamentos de transição, sobre os quais o Tribunal de Contas também deu um parecer. Como sabem, o responsável, a entidade ou a instituição responsável pela execução orçamental é a Comissão Europeia e é ela que presta contas e a Comissão recebe quitação das autoridades orçamentais, isto é, o Parlamento e o Conselho, normalmente no mês de abril do ano N+2. É por isso que estamos nós em março de 2020. No próximo mês, em abril, o Parlamento e o Conselho, em princípio, tomarão decisões relativas à quitação da Comissão relativamente às suas responsabilidades orçamentais do ano de 2018. E sobre isso falarei um pouco a seguir. Para o exercício dessas competências pelo Parlamento e o Conselho, em regra, o Parlamento e o Conselho baseiam-se no relatório anual do Tribunal de Contas Europeu, em articulação com relatórios especiais que nós também vamos apresentando e que constituem, no fundo, a base para o procedimento de quitação de responsabilidades da Comissão Europeia.
Falarei agora, em especial, porque é isto que está neste momento ainda em debate no Parlamento Europeu, sobre o relatório anual referente ao exercício de 2018, que foi publicado em outubro de 2019, foi quando foi apresentado ao Parlamento Europeu e que tem estado em discussão e que visa, no fundo, sustentar as decisões de quitação de responsabilidades da Comissão, como acabei de dizer, em decisões do Conselho e do Parlamento, provavelmente a serem tomadas brevemente. Sobre o relatório anual de 2018 e, no fundo, sobre o exercício orçamental de 2018, que é o último exercício completo que foi objeto de apreciação por parte do Tribunal de Contas Europeu e que está neste momento a ser julgado, pelo menos no plano político, pelo Parlamento e pelo Conselho. Sobre isto eu falarei sobre questões de gestão orçamental e financeira, em particular questões relacionadas com receitas e despesas, questões relacionadas com a execução do quadro financeiro plurianual, 2014-2020. Falarei também sobre garantias, falarei sobre autorizações por liquidar e falarei, no que diz respeito a este relatório anual, em especial sobre a declaração de fiabilidade que foi apresentada pelo Tribunal de Contas ao Parlamento e ao Conselho, relativa a este exercício orçamental de 2018, e, finalmente, sobre uma questão sobre a performance da União Europeia no que diz respeito à obtenção de resultados neste exercício orçamental de 2018. No que diz respeito à gestão orçamental e financeira, temos o orçamento da União Europeia, receitas no montante global, portanto, foi da ordem dos 159 mil milhões de euros, e as despesas foram num montante aproximado de 157 mil milhões de euros, e, portanto, respeitando um princípio que é sagrado na União Europeia, que é do equilíbrio orçamental, e, portanto, uma execução sempre equilibrada entre o montante da receita arrecadada e o montante da despesa. Portanto, nada a assinalar especialmente aqui. Obviamente que aqui eu poderia estar a gastar o tempo dos senhores deputados explicando quais são os vários domínios das receitas, quais são os vários domínios das despesas, e estas cores representariam isso, mas os senhores deputados poderão ver facilmente isso se porventura quiserem consultar o relatório do Tribunal de Contas Europeu e, em particular, um documento que está disponível para todos e que provavelmente nós enviámos até já ao Parlamento, e que é a auditoria de 2018 em síntese, que é um documento relativamente sintético e onde todos estes dados estão suficientemente apresentados e desenvolvidos. Em segundo lugar, no que diz respeito às despesas, chamaria a atenção para estes dados. Isto aqui temos as despesas globais, totais, de todos os Estados-membros, e para compararmos o que é que representa o orçamento da União Europeia. Em primeiro lugar, temos aqui os montantes do rendimento nacional bruto da União Europeia, a 28 ainda. E o rendimento nacional bruto total dos 28 Estados-membros estava na ordem dos 15.871 mil milhões de euros. A seguir, o segundo círculo, se assim se pode dizer, colorido, representa o que é a despesa pública total na União Europeia. Portanto, a despesa pública de todas as administrações dos Estados-membros, nessa altura também a 28, e a despesa pública total representava 46% do Produto Nacional Bruto. Portanto, representa cerca de 46% do Produto Nacional Bruto, 7.249 mil milhões de euros. E o círculo mais pequeno representa o orçamento da União Europeia. São as despesas da União Europeia, portanto, que é 1% do rendimento nacional bruto da União Europeia e, portanto, o montante aproximado é de 157 mil milhões de euros, que é o montante aproximado anual do orçamento da União Europeia. E, portanto, representa 1% de todo o Produto Nacional Bruto da União, os 28 Estados-membros, então, existentes, o conjunto de todos os Estados-membros. Portanto, isto para fazerem a comparação. No que diz respeito ao nível de execução do quadro financeiro plurianual 2014-2020, nós temos duas constatações fundamentais a fazer. A absorção dos fundos europeus estruturais e de investimento manteve-se mais lenta do que estava previsto nos planos de execução do quadro financeiro plurianual.
Isto não é novidade, nos anos anteriores eu também tenho vindo a dizer isso, disse isso aos senhores deputados, então, presentes aqui nas comissões parlamentares de Economia e Finanças e de Assuntos Europeus, e a execução tem sido mais lenta do que no quadro financeiro plurianual anterior. No final de 2018, a execução total era de 27%, enquanto que no ano correspondente a 2018, no quadro financeiro anterior, que foi o ano 2011, o nível de execução foi da ordem dos 33,4%. Aqui, neste gráfico de barras, os senhores deputados poderão ver quais são os países que têm, apesar de tudo, melhores níveis de execução do quadro financeiro plurianual. Em primeiro lugar, a Finlândia, a Irlanda, o Luxemburgo, a Áustria, a Suécia e Portugal. Portugal não está colocado, está em sexto lugar no âmbito de todos os países da União Europeia, portanto, neste ritmo de execução do quadro financeiro plurianual. Gostaria de chamar também a atenção para um outro aspecto importante da execução do quadro financeiro plurianual e que tem a ver com os pedidos de pagamento nesta linha. Portanto, apesar desta lenta execução, em 2018 verificou-se um aumento significativo dos pedidos de pagamento aos fundos europeus. Portanto, verificou-se uma aceleração da execução em 2018, se compararmos com os níveis de execução dos anos anteriores, 2015, 2016, 2017. Portanto, houve um aumento significativo dos pedidos de pagamento. Embora os indicadores de desempenho utilizados nem sempre proporcionam uma boa imagem dos progressos alcançados na concretização dos objetivos das políticas, isto é uma apreciação que o Tribunal de Contas entendeu fazer relativamente à execução do quadro financeiro plurianual. Um outro aspecto importante da execução do quadro financeiro plurianual e o exercício orçamental de 2018 tem a ver com as garantias. As garantias, e isto tem muito a ver com novos instrumentos financeiros que têm vindo a ser introduzidos na execução orçamental e nos orçamentos, que têm a ver sobretudo com instrumentos financeiros de natureza bancária. As garantias prestadas pela União Europeia para estes novos instrumentos financeiros cresceram bastante. No final de 2018 representavam estas garantias 93 mil milhões de euros. Se tiverem presente que o orçamento anual, tanto no âmbito da receita como no âmbito da despesa, anda à volta dos 150 mil milhões, isto significa um valor muito relevante. Portanto, nós chamamos a atenção para este aumento das garantias, porque isto significa também um aumento da exposição ao risco da União Europeia. Na medida que são garantias que a União Europeia pode ser chamada a assumir, a garantir, se porventura houver problemas ao nível dos reembolsos e dos pagamentos. De qualquer modo, o risco de perdas potenciais está coberto por fundos de garantia previstos no regulamento financeiro recentemente aprovado. Gostaria de chamar a atenção ainda para um outro aspecto da execução orçamental de 2018 e que é muito relevante do ponto de vista da gestão orçamental e que tem a ver com as autorizações por liquidar. Como sabem os senhores deputados, o ciclo de gestão orçamental tem basicamente três momentos, se assim se pode dizer. Temos o momento do compromisso e subsequente autorização para liquidar e depois a liquidação propriamente dita. O que nós verificamos é que as autorizações por liquidar atingem montantes muito elevados. Isto é, houve compromissos apresentados pelos Estados-membros, houve autorizações dadas pelas instituições competentes da União Europeia no que diz respeito a essas autorizações, que foram pedidas a esses compromissos, mas depois não foram liquidados neste montante de 281 mil milhões de euros. Isto significa que, se o orçamento, e volto a repetir esse número, se o orçamento da União Europeia, tanto no domínio da receita como no domínio da despesa, anda à volta de 150 mil milhões de euros, significa que temos um montante quase equivalente ao dobro de um orçamento anual por executar. Isto quer dizer que os orçamentos vão rolando, se assim se pode dizer, vamos executando, mas na medida em que a execução não é total, nem vai ao mesmo ritmo, as autorizações por liquidar vão se acumulando e significam montantes muito elevados, o que pode significar, e nós verificamos uma tendência para continuarem a aumentar pelo menos até 2023, e isto significa uma pressão significativa no orçamento de pagamentos dos próximos exercícios, em que a União Europeia
pode ter que vir ser chamada a assegurar liquidações em montantes muitíssimo elevados, muito acima dos valores orçamentais normalmente inscritos. Portanto, isto é um problema que nós temos vindo a chamar a atenção para ele, às instituições europeias, mas temos verificado que o problema se tem aumentado e não prevemos, pelo menos até 2023, que ele vá diminuir. Por exemplo, eu chamava a atenção dos senhores deputados neste quadro simplesmente para as duas colunas que estão mais coloridas, a coluna de 1 de janeiro de 2018, em que o total das autorizações por liquidar era do montante de 267 mil milhões, e quando viemos no final do ano, as autorizações por liquidar estão a um valor ainda superior, portanto, 281 mil milhões. Isto é, apesar da execução orçamental, o volume das autorizações por liquidar aumentou bastante. Poderia falar sobre isso, isto é um quadro que não vale a pena eu estar, mas representa sobretudo as nossas previsões. Projetamos que as autorizações por liquidar vão continuar a aumentar pelo menos até 2023. Acho que há um dado importante do interesse dos senhores deputados, que é o dado dos fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia em milhões de euros no ano de 2018. O que nós verificamos é que as transferências entre a União Europeia e Portugal em 2018 foram da ordem de 5 mil milhões, o que quer dizer que houve um grande crescimento relativamente aos anos anteriores e confirmam aquilo que eu disse inicialmente, que foi a execução foi acelerando e, portanto, nós vemos que a execução tendo-se acelerado, vemos que os montantes transferidos pela União Europeia para Portugal também foram aumentando. E a mesma coisa aconteceu relativamente às transferências de Portugal para a União Europeia, no que diz respeito às receitas da União Europeia, que, portanto, foram subindo. Por acaso tiveram uma quebra em 2017, mas 2018, portanto, revela uma retoma também do aumento da transferência de Portugal para a União Europeia. Sendo que o saldo total foi sempre subindo. Portanto, o saldo total em 2016 foi de 1.600 milhões, depois 2.400 milhões, 3.132 milhões. Portanto, os saldos estão o que, aliás, era esperável e sabemos todos que deveria ser assim. Gostaria agora de falar sobre a declaração de fiabilidade, o tal documento que faz uma avaliação global. Portanto, o que eu estive até agora foi a referir dados relativos à execução orçamental de 2018. A partir de agora vou falar sobre a apreciação que o Tribunal de Contas faz ou fez relativamente ao exercício orçamental de 2018. As despesas que nós auditamos foram da ordem dos 120 mil milhões de euros. Portanto, um valor bastante próximo do total da despesa verificada, que era da ordem dos 150 mil milhões de euros. Portanto, aquilo que foi objeto da nossa auditoria foi da ordem dos 120 mil milhões de euros e, portanto, consideramos que aquilo que nós dizemos sobre a execução orçamental estará muito próximo do que efetivamente aconteceu. A metodologia da auditoria, só para esclarecer os seus deputados, passa por avaliar os sistemas de gestão e controle nos domínios das receitas e das despesas, passa por analisar os controlos realizados por auditores terceiros, não nós próprios, e, portanto, aproveitando o trabalho feito por outros auditores, mas também nós fazemos uma seleção de operações por amostragem estatística para testes aprofundados pelo próprio Tribunal de Contas para confirmar ou infirmar se os sistemas de gestão das próprias entidades auditadas ou o trabalho realizado por auditores terceiros se confirma as avaliações que nós fizemos. Em termos da declaração de fiabilidade de 2018, o Tribunal emitiu uma primeira opinião, uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas. Isto é, as contas apresentadas pela Comissão Europeia sobre a situação financeira da União Europeia eram contas fiáveis e representavam fielmente a situação financeira da União Europeia. Portanto, é uma opinião favorável relativamente às contas. A segunda opinião tem a ver com as receitas. E o Tribunal considerou, e isto também já não é novo, em outros exercícios orçamentais a mesma apreciação foi feita, o Tribunal considerou que as receitas cobradas pela União Europeia o foram cobradas legal e regularmente, isto é, respeitando toda a legislação e, portanto, as operações subjacentes às receitas também eram operações legais e regulares.
mas apresentou uma opinião com reservas sobre os pagamentos. Isto é, não é uma opinião negativa, mas também não é uma opinião favorável. E isto tem vindo a acontecer desde 2018, o que é, aliás, um passo positivo relativamente ao passado. No passado, o Tribunal, até 2016, sempre apresentou opiniões negativas relativamente aos pagamentos. E a partir de 2018, passámos a apresentar uma opinião com reservas sobre os pagamentos. Reservas porque o nível de erro estimado para todos os pagamentos foi da ordem de 2,6%, sendo que o Tribunal considera como limite de materialidade aceitável 2%. E, portanto, o nível global de erro foi de 2%, sendo que, no que refere às despesas de risco elevado, foi de 4,5%. Portanto, muito acima do limiar que nós consideramos aceitável, e que é de 2%. Como veem, e aqui está referido, as despesas de risco elevado representam 51% da despesa auditada. O que quer dizer 49% da despesa auditada estava já nos limiares aceitáveis de erro, abaixo dos 2%. E é este equilíbrio entre 49% que já está bem e 51% que ainda não está bem, que permite ao Tribunal não dar uma opinião favorável, mas dar uma opinião com reservas. E agora explicarei melhor o que é isto de despesas de risco elevado. Só este quadro para representar quais foram os níveis de erro encontrados anos anteriores. Em 2016, o nível de erro andou à volta dos 3,1%. Em 2017, desceu para 2,4%. Em 2018, subiu ligeiramente para 2,6%. As despesas, como eu acabei de dizer, isentas de erros materiais, representavam 49,4%. É a primeira barra. A segunda, as despesas de risco elevado, como eu já referi, 4,5%, representando 50,6% de toda a despesa. O que é despesas de risco reduzido ou de risco elevado? As despesas de risco reduzido são pagamentos baseados em direitos que dependem do cumprimento das obrigações. Por exemplo, os empresários agrícolas, os agricultores, que demonstram ter e trabalhar, do ponto de vista agrícola, terra em uma determinada dimensão de hectares e, portanto, fazendo essa demonstração, têm direito a um apoio financeiro da União Europeia. Portanto, isso é considerado pelo Tribunal uma despesa de risco reduzido. É neste tipo de pagamentos que o Tribunal considera que a gestão financeira está bem controlada, não há erros relevantes e, portanto, neste domínio podemos estar já relativamente descansados. Mas depois há as despesas de risco elevado, em que os apoios financeiros da União Europeia representam reembolsos de custos. E muitas vezes o que acontece é que as atividades não são elegíveis ou, as atividades sendo elegíveis, os beneficiários finais não apresentam a documentação necessária que demonstram os custos em que incorreram. E, portanto, recebem apoios financeiros com este tipo de erros. Ou a atividade não era elegível, ou então não houve a demonstração necessária. E é nesta segunda área, que atualmente representa 50,5% de toda a despesa, que nós encontramos ainda níveis de erros apreciáveis da ordem dos 4,5%, como eu referi. E é precisamente nesta área que nós achamos que a União Europeia deve estar mais preocupada. Suspeitas de fraude, porque é preciso distinguir, isto são erros, não são fraudes, não é? Porque uma coisa é cometer um erro na gestão financeira, na atribuição irregular de um determinado apoio financeiro, outra coisa é uma fraude em que se verifica ou há indícios suficientes de que não foi um mero erro na atribuição de subsídio, mas que se pretendeu atingir algum outro objetivo de natureza ilícita. O que nós verificamos durante as auditorias que fizemos relativamente ao exercício orçamental de 2018 e comunicámos à OLAF, os casos presumíveis de fraude, nós não sabemos, mas pelo menos indiciámos, e em 2018 nós identificámos 9 casos de suspeitas de fraude por criação artificial das condições necessárias para receber financiamento da União Europeia, por declarações de custos inelegíveis ou irregularidades na contratação, mas em que havia claramente elementos, ou pelo menos indícios suficientemente claros de
culpa ou de dolo na construção destas condições para receber subsídios da União Europeia. Portanto, foram 9 causas. No que diz respeito à performance, o Tribunal, ao longo do ano, foi apresentando relatórios sobre os mais diferentes domínios. Eu tenho aqui meros exemplos, só para os senhores deputados terem alguma ideia do que é que foi produzido, no que diz respeito à obtenção de resultados, no que diz respeito, por exemplo, à mobilidade urbana sustentável, no que diz respeito à utilização de pesticidas na agricultura, ou as novas tecnologias também de imagem na política agrícola comum, sobre segurança nuclear, sobre estabilização dos rendimentos dos agricultores, sobre energias eólica e solar. Portanto, há muitos relatórios que foram apresentados pelo Tribunal, estes mais recentes, em 2020, sobre resíduos de plásticos, etc. Tudo isto, polinizadores, ambiente marinho, eficiência energética dos edifícios na União Europeia. Tudo isto são relatórios que os senhores deputados poderão facilmente consultar através da consulta ao site do Tribunal de Contas Europeu e que lhes dão muita informação sobre todos estes domínios. Se porventura estiverem interessados, estes relatórios fazem um retrato da situação, fazem a avaliação da política da União Europeia nesses domínios e têm, em regra, conclusões e recomendações que nós formulamos às instituições da União Europeia no sentido de melhoria da definição e da execução de políticas da União Europeia e de execuções de natureza orçamental. Conclusões, para rapidamente passarmos aos períodos de perguntas que, porventura, os senhores deputados me queiram colocar. Os sistemas de gestão e controle têm melhorado nos últimos anos, a gente tem vindo a verificar essa melhoria. O orçamento da União Europeia continua a enfrentar uma pressão significativa, como eu referi, relativamente ao crescimento de passivos sob a forma de garantias, relativamente à acumulação anormal de pedidos de pagamentos por liquidar, e todos nós vivemos um momento decisivo, consideramos nós no Tribunal de Contas Europeu, e estou certo que os senhores deputados também subscreverão estas apreciações, na medida em que estamos no início de uma nova legislatura no Parlamento Europeu, uma União com 27 Estados-membros, com todos os desafios que isso representa, uma dificuldade na adoção do quadro financeiro plurianual seguinte, relativamente a 2021 a 2027, não os 17, como aqui está dito por erro no slide, e uma maior ênfase no desempenho orçamental da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, isto foi aquilo que eu considerei importante transmitir-vos assim numa primeira intervenção. Estou à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos. Senhores Presidentes, penso ter respeitado os 20 minutos da apresentação. Muito obrigado. Foram 30 minutos, nós estávamos tão embevecidos na sua exposição que ninguém deu, mas foi uma exposição muito esclarecedora e eu, portanto, no momento seguinte vou passar a palavra aos senhores deputados, de acordo com a nossa grelha de tempos, que determina que seja o grupo parlamentar do PS o primeiro a intervir. Não sei quem. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra. Muito obrigado. Senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados, permitam-me saudar o Sr. Juiz João Figueiredo pela sua presença e pela disponibilidade e pela clareza com que fez a sua apresentação. Ter um nacional em funções deste tipo, como no Tribunal de Contas Europeu, nunca deixa certamente de constituir para o próprio uma especial responsabilidade perante os seus conterrâneos e para nós um especial gosto em ter o país representado a tão alto nível. A gestão da coisa pública, a todos os níveis, está aí bem cada vez mais exigente e, felizmente, cada vez mais escrutinada e, de forma geral, reconhece também cada vez mais que a gestão dos orçamentos públicos deve e tem de ser cada vez mais sólida e económica, cada vez mais eficiente e eficaz. Isso é particularmente importante no tocante à sustentabilidade das instituições e das comunidades que elas servem, mas também para a confiança que os cidadãos tenham ou não junto dos seus representantes. Realçar, creio eu que ficou claro, que as recomendações do Tribunal de Contas Europeu têm vindo paulatinamente a ser integradas nos atos de gestão da União Europeia, assim o dizem as conclusões do relatório de 2018 que ouvimos há pouco. Esse exemplo queremos dar bem conta da especialidade que constitui a natureza dos tribunais de contas, cujo papel pedagógico e educativo deve andar junto com a grande competência técnica dos seus serviços
e o seu papel de parceiro no conjunto da organização onde se insere, a União Europeia ou o país, no caso do nosso Tribunal de Contas, a par com o estrito e total cumprimento das suas competências inspectivas, jurídicas, técnicas e financeiras, mas deixando as opções políticas concretas a quem, representando o povo, as deve tomar. Reafirmando a nossa saudação e agradecimento ao Sr. Juiz pelo seu trabalho e disponibilidade, permita-me perguntar-lhe aqui 3 questões, caso possa responder. A primeira, do conhecimento que tem, se tem, e uma vez que mencionou a aceleração dos pedidos de pagamento referentes a fundos estruturais em 2018, se pode dizer-nos qual é o comportamento que antevê para o ano 2019, se essa tendência se mantém. Uma segunda questão, e nos últimos slides que mencionou, chamou-lhe mesmo a acumulação anormal de pagamentos por liquidar. Qual será, na sua opinião, a principal razão para o tempo que decorre entre o pedido e a autorização do pagamento e depois o efetivo pagamento? E se esse instrumento se está ou não a constituir como um instrumento de gestão financeira da própria União Europeia? Terceira e última questão, na sua opinião, se a puder ou quiser transmitir, como pode a Comissão Europeia reduzir a margem de erro do total de pagamentos? É que, no fundo, tem havido uma redução significativa, portanto, haverá com certeza algumas medidas que, eventualmente, o Tribunal de Contas considera que são úteis para a melhoria ainda mais intensa nessa redução do erro no total dos pagamentos. Muito obrigado. Obrigado. O Dr. João Figueiredo tem agora 5 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Ferreira. Em primeiro lugar, e relativamente agradeço as suas apreciações em geral, mas devo dizer que eu considero que é a minha estrita obrigação, enquanto membro português do Tribunal de Contas Europeu, vir dar informação ao Parlamento Português. Porque acho que o Parlamento Português deve estar a par e deve ter a informação necessária no que diz respeito à execução orçamental, à gestão financeira da União Europeia, e pela voz de membros, concretamente de um membro do Tribunal de Contas Europeu, transmitindo, no fundo, as apreciações do colégio que constitui o Tribunal de Contas Europeu. Portanto, eu creio que é a minha estrita obrigação, como membro português do Tribunal de Contas Europeu, mas também como cidadão português, vir perante os senhores deputados e fazer a apresentação e sujeitar-me às vossas perguntas e tentar responder o melhor possível. Vou tentar responder às 3 perguntas que me fez. Relativamente a 2019, nós já iniciámos os trabalhos, obviamente, aliás, começámos os nossos trabalhos de auditoria relativos ao exercício orçamental de 2019, ainda o exercício orçamental estava a decorrer, porque para o exercício orçamental de 2019 nós começamos a fazer trabalho de auditoria no ano 2019, continuamos a fazê-lo no início, no primeiro semestre, sobretudo, do ano seguinte, 2020, para nos habilitar a dar um nosso parecer e apresentar o nosso relatório e a nossa declaração de fiabilidade em outubro, que é quando está fixado dever ser apresentado. Digo isto pelo seguinte, para que não possa ser tomado como uma resposta definitiva àquilo que eu vou dizer, mas podendo dizer já que aquilo que vou dizer tem algum apoio no trabalho de auditoria que já realizamos. Embora as minhas afirmações não possam ser definitivas, porque, por exemplo, nós só poderemos concluir as apreciações relativamente ao exercício orçamental de 2019 quando a própria Comissão Europeia apresentar as suas contas relativamente a 2019, quando apresentar os seus relatórios anuais, todos os serviços da Comissão apresentarem os seus relatórios anuais relativos a 2019, e esses prazos ainda não foram todos concluídos e, portanto, ainda não tivemos acesso a essa informação. Mas, para responder à sua pergunta, não de uma forma definitiva, mas já baseada em alguma auditoria feita, a tendência que nós observamos vai no sentido de o ritmo de execução do quadro financeiro plurianual
aumentou em 2019 e o nível de pagamentos aumentou também. Pronto. Isto é o que eu posso dizer a partir dos primeiros dados. A segunda pergunta que o Sr. Deputado me fez é: quais são as razões de acumulação? Porquê tantos valores compromissados, desculpar-me a palavra, melhor dizendo, comprometidos, autorizados a liquidar e não liquidados, os tais 280 mil milhões no final do ano de 2019. 18. Há muitas explicações. Há explicações relacionadas com o próprio ritmo orçamental. Isto é natural, em geral, que sendo uma despesa comprometida em determinado momento de execução de um determinado projeto, imaginemos o investimento, que essa despesa comprometida só venha a ser paga em momentos posteriores e à medida que o projeto vai sendo executado ou foi executado. Isto significa que, apesar de a execução orçamental ter uma avaliação anual, a vida económica, administrativa e orçamental é mais complexa e arrasta-se para além desse período anual. Portanto, há razões relacionadas com o próprio ritmo e ciclo de gestão dos fundos e de execução dos fundos e de atribuição dos apoios financeiros. Mas há outras razões também. E, portanto, isto, vamos lá ver, isto sempre se verificou, certo? Sempre se verificou. Há sempre há aqui a liquidar que se transmite de ano para ano. Sempre se verificou. O que nos preocupa é os montantes exagerados em que isto se está a verificar. E porquê é que se está a verificar? É uma interpretação que nós fazemos. Dado que o quadro financeiro plurianual, a execução inicial foi tardia. Muitos regulamentos tardaram a ser aprovados, mas as verbas já estavam disponíveis. E as necessidades de financiamento dos Estados-membros, e quando eu digo dos Estados-membros, digo das instituições públicas, mas também de todas as instituições, mesmo privadas, que são candidatas a fundos, esse plano não está à espera que as coisas estejam todas resolvidas. O que é que aconteceu? Aconteceu que muitos Estados-membros, incluindo Portugal, começaram a apresentar autorizações, pedidos, começaram a comprometer despesa ainda longe dela poder ser executada. E depois, porque para comprometer fundos, mas isso acontece com Portugal como acontece com a generalidade dos Estados-membros. Isto é, para comprometer fundos, para segurar os financiamentos europeus. Mas depois, a realidade de execução não é tão fácil como a realidade orçamental de comprometer fundos. E é por isso que eles estão comprometidos, mas não estão executados. Portanto, isso é portanto, tem a ver com um movimento dos Estados-membros no sentido... peço desculpa, Sr. Presidente. Vou passar à terceira pergunta. Reduzir a margem de erro. Como reduzir a margem de erro? Vamos lá ver. Deixe-me dizer ao Sr. Deputado, rapidamente. O erro, é preciso ver-se que estes erros não se batem a todas as portas, certo? Nas instituições europeias, na Comissão, onde se cometem erros, quando a gestão financeira é direta, isto é, quando fazem a atribuição direta de subsídios, e há imensos programas em que é a Comissão ela própria que faz a gestão direta, mas, como sabem, há muitos domínios da despesa da União Europeia que é a gestão partilhada com os Estados-membros. Portanto, estes erros também batem à porta dos Estados-membros. Portanto, o que nós verificamos é que, tanto ao nível dos Estados-membros como ao nível da Comissão, se estiverem atentos a toda a regulamentação existente, eu admito que alguma delas seja complexa, mas se estiverem atentos e às próprias instruções da Comissão, o nível de erro seria bastante diminuído. Mas há outra coisa, eu penso que, fazendo-se esta constatação que há uma zona de despesa em que não se verifica tantos erros, que é a zona do reconhecimento dos direitos,
talvez a União Europeia, através do legislador, devesse introduzir novo tipo de soluções jurídicas para a gestão financeira, mais baseada em direitos e menos na demonstração de custos. Portanto, desviando os bocadinhos mais para aquela área onde nós verificamos não haver tantos erros. E penso eu que mesmo nesta área não têm vindo a ser utilizados mecanismos simplificados de pagamento que a própria legislação já apresenta. Estou-me a lembrar, por exemplo, no âmbito da política agrícola comum, há opções de custos simplificados, há legislação para opções simplificadas de atribuição de subsídios no domínio do desenvolvimento rural que não são suficientemente utilizados pelos Estados-membros e que, se fossem, provavelmente fariam cair as taxas de erro no domínio do desenvolvimento rural. Muito obrigado, Sr. Presidente. Participados e que têm uma execução impressionante e que nunca estiveram em causa os resultados. A análise dos resultados não é pior do que nos outros programas e a simplificação, eu espero que no próximo quadro parte destas regras sejam generalizadas a outras medidas, porque ganhar-se-ia muito em simplificação e em melhor execução. Peço desculpa por esta introdução indevida. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Isabel Meireles, que vai usar da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Figueiredo, caros colegas, agradecer antes de mais também a clareza e simplicidade da sua exposição, sobretudo em relação a uma instituição muitas vezes esquecida e menorizada, como é o Tribunal de Contas Europeu, mas tão importante, até porque ela é de facto a consciência financeira da União Europeia. E eu espero que este relatório de 2018 possa ser um farol neste novo ciclo de alteração das instituições europeias, nomeadamente do Parlamento e da Comissão Europeia com nova composição e também, designadamente, do quadro financeiro plurianual 2021-2027, que, infelizmente, para nós está longe de ter fumo branco. Como o Sr. Dr. João Figueiredo referiu, o Tribunal de Contas Europeu emitiu neste relatório anual uma opinião com reservas sobre a regularidade das operações financeiras subjacente às contas, sobretudo nos domínios ditos de mais alto risco, que são o domínio da coesão e do desenvolvimento rural, como sabemos, extraordinariamente importantes para Portugal. Por isso, a minha pergunta era se nos pode explicitar melhor, se tem elementos, sobretudo o que é que acontece ao nível de Portugal, se tem elementos concretos nesta área. Diga-se em abono da verdade que as regras relativas aos critérios de elegibilidade, e aí comum com o Sr. Presidente, de facto, por vezes são extraordinariamente opacas. É preciso, eu diria mesmo, um doutoramento de borla e capelo para se conseguir entender. E eu penso nos pobres empresários das pequenas e médias empresas, dos indivíduos que não têm apoio de ninguém, como é que eles podem utilizar esses fundos comunitários. Portanto, eu perguntava também se o Tribunal de Contas tem competência, se prevê eventualmente dar algum parecer no sentido desta simplificação das regras que permitem, de facto, o aproveitamento melhor, se calhar, de quem precisa destes fundos comunitários, uma vez que o Tribunal de Contas tem este papel de auditor externo. Até porque nestas regras complexas, também como foi referido, há um valor muito elevado de erros, tais 4,5%, comparados naqueles
de valores de despesa que são menos complexo, que diminui para 2,6%. Portanto, o que é que o Tribunal de Contas pode fazer para ajudar, digamos, a descomplicar, se quiser, esta execução dos fundos, quando se constata, e eu não sabia, devo confessar, e fiquei extraordinariamente surpreendida, existem 126 autoridades diferentes envolvidas nas auditorias às despesas da coesão a nível nacional. Quer dizer, isto é, de facto, um emaranhado que ninguém se entende. E quanto às despesas elegíveis, também fiquei surpreendida por constatar, no quadro da página 16 de síntese do relatório de 2018, que os fundos europeus estruturais e de investimento, Portugal está atrás de países como a Grécia, os Bálticos, a Bulgária, etc. Isto de facto, preocupa-nos. Relativamente à Europa global, que é o dispêndio de fundos da União Europeia através de organizações internacionais, eu diria que este relatório, no sentido em que expõe fragilidades, é absolutamente escandaloso. Como é que a Unicef e o Programa Alimentar Mundial, de facto, não transmitem a documentação e, designadamente, uma organização internacional que eu, por curiosidade, gostaria de saber quem é que cobrou à União Europeia 31 bilhetes de avião para um retiro na Jamaica. De facto, isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Para finalizar, foi assinalado pelo relatório 9 casos que foram comunicados pelo Tribunal de Contas Europeu ao OLAF em 2018. Eu vinha perguntar-lhe se nos podia referir, eventualmente, quais seriam e se algum envolvia Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Dr. João Figueiredo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles, pela sua intervenção e pelas questões que suscitou. Vou tentar dar respostas muito breves. Penso eu, 4 ou 5 questões que levantou. Em primeiro lugar, a questão dos erros no âmbito da coesão e do desenvolvimento rural. Relativamente a Portugal, penso eu. Portanto, Portugal aí não tem um comportamento que eu diria que não é diferente da generalidade dos outros Estados-membros da União Europeia. No âmbito do desenvolvimento rural, direi mesmo que não há nada de relevante a considerar, mas devo dizer que no âmbito da coesão, o Tribunal de Contas verificou um problema em 2018, verificámos um problema em 2018, mas relativo a projetos anteriores a 2017, porque os projetos é a vida, não é? Começam muito antes, vão-se prolongando no tempo e alguns deles, em execução ainda no ano 2018, foram objeto de auditoria por parte do Tribunal de Contas Europeu. Projetos no âmbito da coesão em Portugal. E o que o Tribunal verificou é que havia um problema na transposição da diretiva. Houve um problema na transposição da diretiva relacionada com os auxílios de Estado e relacionados com os efeitos de incentivo. E que, tendo havido um problema na transposição dessa diretiva, a legislação nacional não correspondia integralmente aos requisitos da diretiva, no sentido de saber quais as condições em que eram admissíveis auxílios de Estado, por se verificar o efeito de incentivo. O efeito de incentivo, para os deputados que estão a página disto, é o efeito que é necessário verificar-se num investimento privado, no sentido que, se não houver o apoio público, não há investimento privado. E, portanto, a isso se justifica dar um apoio de Estado, porque tem efeito de incentivo, porque desencadeia um investimento privado que, sem o apoio do Estado, não se verificaria. O que se verificou foi que, na transposição da diretiva, este requisito não foi suficientemente consagrado na legislação nacional. E as autoridades nacionais, em 2017, foram alertadas por este problema e este problema foi resolvido por alterações à legislação nacional em 2017. Tendo sido resolvido, portanto, a Comissão considerou, e isso há
há cartas entre as autoridades nacionais e as entidades competentes no âmbito da Comissão, fez com que a Comissão considerasse que os erros verificados até 2017 estavam, se assim puder dizer, o que lá vai, se assim se pode dizer, porque não se tinha identificado suficientemente o problema e porque as autoridades portuguesas tinham decidido alterar de imediato a legislação nacional, o que fizeram, e, portanto, só erros idênticos posteriores a março de 2017 seriam relevantes, o que não se verificou. E, portanto, são problemas que se verificam no domínio da coesão, especificamente relativamente a Portugal, mas que, tudo aponta, já estão neste momento resolvidos a partir de março de 2017, porque as autoridades portuguesas introduziram logo alterações à legislação relativa aos auxílios de Estado e ao tal efeito de incentivo. Portanto, isto rapidamente. Foi um bocado lento, peço desculpa, Sr. Presidente. No que diz respeito às questões da simplificação, Sra. Deputada, o Tribunal, por vezes, faz apreciações disso no domínio dos pareceres. Se a Sra. Deputada vir alguns dos pareceres que nós damos no domínio de futura legislação, nós chamamos a atenção do legislador de que há determinados mecanismos que são introduzidos e que não vão simplificar a vida a beneficiários finais que tenham direito a ir. Mas só nesse domínio é que nós damos apreciação, porque a partir do momento que a legislação entra em vigor, nós, como auditores, respeitamos a legislação e verificamos como ela é ou não é cumprida. Pese embora, na minha apreciação, eu acho que, reconhecendo, embora que a Sra. Deputada tem razão quando diz que é preciso quase um doutoramento de capelo e borla para entender certos mecanismos comunitários, eu creio que os beneficiários finais, eles rapidamente percebem como obter financiamentos. Eles são suficientemente ágeis e espertos para irem rapidamente à fonte. Às vezes mais do que nós os próprios técnicos andamos ali um bocadinho baralhados. No que diz respeito às questões da Europa Global, Sra. Deputada, é verdade que nós fazemos apreciações que não se podem dizer que sejam lisonjeiras relativamente a alguns aspectos da cooperação externa da União Europeia e em que identificamos alguns problemas, concretamente com essas organizações internacionais, e em que chamamos a atenção dessas organizações internacionais que, recebendo financiamentos da União Europeia, têm que estar disponíveis para apresentar a documentação necessária, não é? E é por isso que o Tribunal fez algumas apreciações. Relativamente ao caso concreto da Jamaica, peço desculpa, Sra. Deputada, mas não tenho elementos concretos para poder responder, mas se porventura os descobrir, não deixarei de os transmitir. Relativamente aos casos transmitidos ao OLAF, não há nenhum relativamente a Portugal que eu saiba. Muito obrigado. Ok, obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sr. Juiz do Tribunal de Contas Europeu. Quero começar por destacar, primeiro por agradecer a apresentação que fez, que foi bastante esclarecedora, e também saudar o entusiasmo com que nos apresenta estas contas, o que é bastante interessante para pessoas como eu que muitas vezes não conseguem fazer uma leitura tão rápida das contas. E quer dizer que eu, com a sua apresentação, fiquei muito esclarecida e o que me ajudou a conformar as perguntas que eu lhe vou fazer. Quero começar por fazer algumas conclusões gerais sobre o relatório. O Tribunal emite uma opinião favorável sobre as contas da União Europeia, mas uma opinião com reservas sobre os pagamentos, e isto é algo que eu retirei do relatório. Para mais, o recente relatório anual sobre o orçamento relativo ao exercício de 2017, o Tribunal criou uma amostra que testou cerca de 700 pagamentos a beneficiários em todos os domínios de despesas, num valor total de cerca de 100 milhões de euros. Deste modo, verificou cerca de 700 casos diferentes em que o dinheiro da União Europeia foi utilizado para apoiar projetos de infraestruturas importantes, pequenas e médias empresas, organismos de investigação, agricultores, estudantes nos Estados-membros da União Europeia ou beneficiários em países terceiros.
Os pareceres acerca das despesas legais e irregulares, com exceção dos reembolsos de custos, o Tribunal emitiu uma opinião com reservas em vez da opinião adversa, como aconteceu nos relatórios anteriores. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Contas pôde emitir uma opinião com reservas, mas não uma opinião adversa, sobre as despesas da União Europeia, o que revela um avanço e uma evolução relativamente aos relatórios anteriores. Eu queria pedir esclarecimentos relativamente a alguns aspectos que me suscitaram algumas dúvidas. Uma delas tem a ver com os fundos europeus para o desenvolvimento. E aqui as despesas são afetadas por um nível, estão afetadas, por um nível significativo de erros. E o Tribunal de Contas emitiu uma opinião adversa. E porquê que esta questão é importante? Porque nós verificamos que a maioria dos Estados-membros não cumpre a consignação de 0,7% do rendimento nacional bruto com a ajuda pública ao desenvolvimento. E estes incumprimentos afetam quase todos os Estados, mas a plataforma portuguesa das organizações não governamentais, no relatório que apresentou em 2018, em que analisou as tendências mais recentes da ajuda pública ao desenvolvimento, destacou que esta não alcança o 0,7% acordado e, no caso português, é bastante abaixo desse valor, tendo verificado um decréscimo em 2018 relativamente a 2017, tendo-se ficado por 0,17% do rendimento nacional bruto, o que é algo que está manifestamente abaixo do valor que deveria alcançar. Outro aspecto importante também tem a ver com uma exceção que foi detectada na opinião do Tribunal, que se relaciona com o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de asilo, em que foram detectados vários problemas. E aqui, dada a relevância dos programas de asilo e de apoio a refugiados, que são bastante importantes, tendo em conta a pressão migratória que existe na União Europeia, pressão no sentido de pessoas que fogem de situações de guerra e que estão à procura de melhores condições de vida. Estes erros são algo que nos preocupa e o que eu gostava de que nos esclarecesse sobre que tipo de erros é que foram detectados e se há alguma proposta para a sua superação. Relativamente à PAC, quero dizer, no parecer sobre a reforma da PAC, o Tribunal observa que muitas das opções políticas que foram inscritas não acompanham a necessidade da resposta às alterações climáticas, ou seja, que é necessária uma PAC mais ecológica, rigorosamente baseada no desempenho e com a prestação de contas reforçada. E o que o Tribunal verifica é que esta PAC é muito atual, é muito semelhante à que estava em execução e que deveria ser modificada. O Tribunal considerou igualmente que a estimativa da Comissão sobre a contribuição da PAC para os objetivos da União Europeia em matéria de alterações climáticas parecia ser irrealista e recomendou que os planos para a próxima PAC devem ser mais ecológicos e rigorosamente baseados no desempenho e que se devem reforçar a prestação de contas. Portanto, eu gostava que fornecesse mais alguns esclarecimentos relativamente a estas matérias. Tenho mais perguntas, mas depois fica para a próxima ronda. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. João Figueiredo, estas perguntas todas são dificilmente contidas nos 5 minutos, mas terá de fazer um esforço para os respeitar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer todo o esforço possível, com a compreensão da Sra. Deputada Beatriz Dias, espero eu, porque algumas das questões que suscitou são muito complexas, muito amplas. Muito obrigado pelas suas observações. Permita que diga que fiquei surpreendido porque a Sra. Deputada não só leu o relatório de 2018, como leu o relatório de 2017, como também viu o parecer que o Tribunal produziu sobre a reforma da PAC. O que quer dizer que a Sra. Deputada tem estado a ler, e eu fico-lhe muito grato por isso. Mas deixe-me dizer duas ou três coisas muito breves que se enquadrem nos 5 minutos. No que diz respeito aos fundos europeus para o desenvolvimento e no que diz respeito, no fundo, à área da despesa que é da Europa Global, como foi dito, aliás, anteriormente pela Sra. Deputada Isabel Meireles, o Tribunal, de facto, verifica
tipos de erro e níveis de erro mais elevados do que naquilo que eu diria que é o resto da despesa, que é uma despesa mais administrativamente contida, controlada. Mas eu acho, e é verdade seja dita, que o Tribunal, penso eu que se calhar não da maneira mais correta, devo dizer, reconhecer, o Tribunal segue os mesmos critérios na avaliação deste domínio de despesa que considera nos outros domínios da despesa. Quando eu acho que talvez este domínio específico de despesa, que é de ajuda ao desenvolvimento, em que estão envolvidas organizações internacionais, é verdade, mas que também estão envolvidas organizações nacionais de países terceiros, deviam ter alguns critérios específicos de avaliação, porque, de facto, são domínios muito específicos de execução da despesa. Uma coisa é nós fazermos uma avaliação de projetos no âmbito do desenvolvimento rural num país do norte ou do sul da Europa ou do centro ou do leste. Outra coisa é fazer uma avaliação da execução orçamental de um projeto de ajuda ao desenvolvimento no Burundi. É completamente diferente. E há critérios que deviam ser adaptados. E provavelmente não, o Tribunal ainda não conseguiu desenvolver racional que permita adaptar as suas próprias ações de controle à especificidade deste tipo de despesas. E é por isso que verificamos este nível mais elevado de despesa nestes domínios e em que, pronto, pode talvez chocar alguém, mas eu acho que tem que ser compreendido. Tem que ser compreendido que estamos num domínio muito específico de despesa e em que até do ponto de vista global dos orçamentos da União Europeia não são muito relevantes. A senhora deputada faz-me perguntas relativas ao níveis de ajuda nacional ao desenvolvimento, mas vai-me compreender por eu não responder por duas razões. Primeiro, porque a minha ignorância é imensa nessa matéria. E segundo, porque não devo entrar em questões relacionadas com as despesas de um Estado-membro, pese embora seja o meu Estado. Mas não devo fazê-lo. E porque são questões próprias da política nacional. Eu aí não me devo intrometer. A senhora deputada levantou também questões relativas ao parecer da reforma da PAC e à sua relação com as questões do ambiente, da proteção do ambiente, das alterações climáticas, etc. É um facto que o Tribunal, em várias auditorias relacionadas com a vertente ambiental da PAC, foi dizendo ao longo de vários anos que tinha dúvidas e apresentou essas dúvidas e justificou-as sobre o contributo da PAC para a prossecução de objetivos de natureza ambiental, tal como a PAC está construída. E manifestou dúvidas, ainda no âmbito da PAC que está em vigor, que a contribuição prevista da PAC da ordem dos 20% para os objetivos globais de proteção ambiental, nós tínhamos assim, fundadas dúvidas que esses valores de 20% fossem atingidos. E no parecer sobre a nova PAC, verificámos que os instrumentos que o legislador pretende introduzir, baseando-se da proposta apresentada pela Comissão, não convence o Tribunal de Contas no sentido de que a contribuição da PAC, da nova PAC, para os objetivos globais de proteção do ambiente e as políticas relacionadas com a mitigação ou adaptação face às alterações climáticas, que os montantes propostos para a nova PAC, que são da ordem de 35%, venham a ser, de facto, atingidos. Temos fundadas dúvidas, não vemos como é que se pode chegar a essas conclusões fazendo a relação com os mecanismos que vão ser introduzidos, comparando-os com os mecanismos que atualmente existem. E, portanto, é verdade o que a senhora deputada referiu. Muito obrigado, Sr. Dr. João Figueiredo. Cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Dr. João Figueiredo e agradecer desde já, digamos, as informações, a reflexão que partilhou com estas comissões parlamentares na Assembleia da República e os elementos até, digamos, particularmente claros
e enquadradores da análise que se pode fazer dos próprios documentos, porque na sua apresentação inicial acrescentou, de facto, diversos elementos que ajudam a compreender melhor algumas das implicações do que foi observado, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas Europeu em relação aos relatórios anuais para 2018. Eu gostava de fazer uma pergunta, digamos, colocando aqui um ponto prévio às questões sobre os documentos. Desta vez, para fazer uma pergunta não sobre aquilo que foi analisado pelo Tribunal de Contas Europeu e que lhe cabe analisar, mas, neste caso, sobre aquilo que até agora não coube analisar ao Tribunal de Contas Europeu, mesmo no quadro das instituições da União Europeia. Esta questão foi colocada precisamente em 2018, julgo eu, pelos auditores do Tribunal, sobre as dificuldades ou, digamos, as diferenças de critério na auditoria às contas das várias instituições da União. Por exemplo, colocava-se a questão do Banco Europeu de Investimentos, por exemplo, colocava-se a questão, salvo erro, da Agência Europeia de Defesa e colocava-se inclusivamente a questão do Mecanismo Europeu de Estabilidade. O PCP no Parlamento Europeu, na altura, digamos que pedindo consequências, ilações, esclarecimentos à Comissão Europeia sobre as medidas e as respostas que deveriam ser equacionadas perante este alerta dos auditores do Tribunal de Contas Europeu, teve como resposta este quadro diferenciado de responsabilidades repartidas, não é repartidas, distribuídas, melhor dizendo, responsabilidades distribuídas entre múltiplos organismos, colégios de auditores, no caso da Agência Europeia de Defesa, Comitê de Auditoria, no caso do BEI, e a minha pergunta muito objetiva é que análise e que reflexão é que o Tribunal faz ou fez acerca da forma como o quadro da auditoria e os mecanismos de auditoria e a responsabilidade no quadro das instituições da União Europeia se coloca neste plano, aliás, na sequência dos alertas feitos há 2 anos por parte do Tribunal. Relativamente à sua intervenção inicial e aos documentos que estão em análise, eu gostava de colocar algumas perguntas que têm a ver com algumas afirmações que fez, que vão até, de forma mais destacada, mostrar aquilo que está em causa. Quando nos diz que os indicadores de desempenho utilizados nem sempre proporcionam uma boa imagem da execução das verbas, e eu presumo que boa imagem é no sentido de imagem fidedigna, não é de imagem favorável, tratando-se da necessidade dessa fidedignidade, desse rigor, eu perguntava-lhe que reflexão ou que consequências considera que devemos retirar do ponto de vista da análise desses indicadores de desempenho e que melhorias é que devem ser consideradas a esse nível. Faço também uma referência a uma posição que tem sido, ao longo destes últimos anos, sublinhada por parte do meu partido, por parte do PCP. Em particular, a passagem do anterior quadro comunitário para o atual quadro, portanto, desde o CREN para o quadro 2020 ou 2020, houve uma mudança substancial, qualitativa, de enorme complexificação dos procedimentos, agravada por uma orientação, eu diria quase filosófica, diferente, com aquela passagem para o imaterial, para as especializações inteligentes, para a prioridade negativa a determinados investimentos infraestruturais, etc. Essa alteração vem em linha com aquilo que o Tribunal identificou nas regras complexas e nas condições de elegibilidade mais complexas deste quadro, que levou, nomeadamente, a algumas das situações de atraso ou de situações de autorizações por liquidar que atingem montantes muito elevados. Se fosse possível, eu gostava de lhe pedir, mesmo no final do tempo que me resta, que se pudesse mostrar o quadro da sua apresentação, onde apresenta de forma desagregada o tipo de verbas onde a questão das autorizações por liquidar se notam, porque pareceu-me ver no quadro que nos mostrou que nas verbas da coesão
há uma ocorrência dessa situação mais do que nas outras situações. E eu gostava que nos pudesse... Era uma tabela onde as questões das diversas... Já passou, julgo eu. Onde as verbas da coesão apresentavam uma ocorrência maior desse tipo de situações. Eu gostava de lhe perguntar se existe algum padrão que daí se possa demonstrar pela evidência, se existe algum padrão, eu diria, nas questões que possam ser colocadas entre a gestão partilhada e a gestão centralizada, porque muitas das vezes esse foi um argumento de quem defendia a gestão centralizada das verbas comunitárias relativamente aos fundos estruturais. E uma última pergunta, agradecendo a tolerância do Sr. Presidente, sobre a questão das 9 notificações ao LAF. De todas estas verbas e de todas estas vertentes de trabalho que se apresenta resultarem 9 notificações, eu pergunto se, na sua opinião, considera que há uma ocorrência mínima residual de situações de fraude ou que, pelo contrário, há uma subrepresentação ou uma dificuldade, de insuficiência profunda na detecção e combate à fraude neste âmbito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Salvaguardando as competências diferentes que o Tribunal de Contas tem em relação aos outros organismos, como é o caso da OLAF, claro. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Figueiredo, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas questões que suscitou. Vou tentar responder o mais possível e o melhor possível aquilo que sei. Primeira questão, a questão do próprio mandato do Tribunal de Contas relativo a áreas onde, segundo os mecanismos jurídicos atualmente existentes, o Tribunal não tem competência para auditar. É um facto, o Sr. Deputado está bem informado, que há várias instituições com relevantes competências no domínio financeiro da União Europeia ou em domínios muito próximos da União Europeia, porque em rigor juridicamente não são União Europeia, pese embora, do ponto de vista dos Estados, das instituições, haja quase correspondência total, mas não são União Europeia. Portanto, é verdade que há vários domínios da despesa relevante que não estão sujeitos à auditoria do Tribunal de Contas Europeu. O Tribunal de Contas Europeu tem, relativamente a isto, uma posição que eu penso que é relativamente clara, que é: nós cumprimos o mandato legislativo, o mandato que o legislador, quer o legislador originário, se assim se pode dizer, o dos tratados, quer de legislação derivada, fixam ao Tribunal de Contas Europeu. Nós somos auditores, cumprimos o nosso mandato tal como está estabelecido na legislação, mas não deixamos de alertar o legislador, e fizemos-lo já formalmente, que nos parece que, para haver uma verdadeira auditoria a toda a gestão financeira da União Europeia, que deveria repensar-se alguns dos mandatos não existentes sobre alguns destes domínios. Referiu o Banco Europeu de Investimentos, referiu o Mecanismo Europeu de Estabilidade, etc. Portanto, o Tribunal, de facto, alertou já as instituições europeias, pese embora o Tribunal também seja o primeiro a reconhecer a complexidade da questão. Porque, por exemplo, relativamente ao Banco Europeu de Investimentos, nós temos atualmente já mandato de auditoria no que diz respeito às verbas oriundas da União Europeia propriamente dita, da Comissão. Não temos mandato de auditoria sobre verbas do Banco Europeu de Investimentos que são introduzidos no sistema do Banco Europeu de Investimento pelos vários acionistas do Banco Europeu de Investimentos que não são a União Europeia, mas que são Estados-membros da União Europeia. Pronto. Portanto, as matérias são complexas e, portanto, o Tribunal tem vivido cumprindo o mandato que legalmente tem, mas chama a atenção que, de facto, há coisas aqui que não estão a jogar bem. E, portanto, aguardando que o legislador tome uma iniciativa que não nos compete a nós tomar. Segunda questão. Penso já ter respondido à questão que suscitou. Segunda questão. A questão dos indicadores de desempenho que eu referi aqui na minha apresentação como não serem fidedignos. Vamos lá ver. Sejamos claros numa coisa. Indicadores financeiros são fidedignos, isto é,
nós dizemos que as contas estão corretas. As contas revelam fielmente a situação financeira da União. E nós também fazemos uma avaliação mais positiva, menos positiva, das transações financeiras existentes entre a União Europeia e beneficiários finais dos apoios da União Europeia. Portanto, do ponto de vista financeiro, temos alguns problemas, sim, em alguns domínios da despesa, como eu já referi. Mas, em geral, os indicadores financeiros, se pode dizer, são fidedignos. O que nós temos dúvidas, mas isso é um problema que tem a União Europeia, como tem quase todas as administrações estaduais, que é o problema da avaliação dos resultados e dos impactos. Isso é que é mais complexo. E é isso que nós dizemos. Embora reconhecendo ser muito difícil, o que nós dizemos é o que dizem todos os doutrinadores administrativos, é de que não basta gastar segundo as leis. É preciso gastar para obter os resultados que as políticas dizem prosseguir. E é este jogo, e é neste jogo que nós continuamos a achar, pese embora a miríade de indicadores de desempenho que existem, porque existem centenas, milhares, às vezes até é demais, que estes indicadores não revelam aquilo que deveriam revelar, que era o saber se as políticas da União Europeia estavam a atingir os resultados que pretendiam ou não. Terceira questão. Aqui temos o quadro que, penso eu, o senhor deputado chamava a atenção, que tem a ver com as autorizações por liquidar, em que se revela, em que se vê que, de facto, é no domínio da coesão onde há maior acumulação. Para haver maior acumulação no domínio da coesão, muito mais do que em todos os outros domínios, tem a ver com as razões que eu expliquei anteriormente e que levam à acumulação de autorizações por liquidar. Mas pergunto ao senhor deputado, mas isto significa que há um padrão no que diz respeito à gestão centralizada ou à gestão descentralizada, à gestão partilhada? Penso eu que o senhor deputado faz a pergunta que eu traduziria de outra maneira, não sei se estou a interpretar corretamente, que é: então será que a gestão centralizada tem menos erros do que a gestão partilhada, em que envolve-se autoridades nacionais? A questão é essa? Não. É verdade que no domínio da coesão a gestão é partilhada, mas o facto de haver erros no domínio da coesão, e há-os, como eu referi, não há um padrão que permita dizer há erro na gestão partilhada, não há erro na gestão centralizada. Não. Encontramos erros na gestão centralizada como encontramos erros na gestão partilhada. Sim. Quarta questão. As questões do OLAF e da dificuldade. Ao Sr. Deputado, nós comunicámos 9 casos ao OLAF este ano. Em anos anteriores foram 13, outros anos foram 14. É preciso termos noção de uma coisa. Os auditores não são competentes para detectar fraudes. Há entidades competentes para fazer isso. Isso eu, aliás, repito sempre aos meus colegas que andam preocupadíssimos com a fraude. E acho bem que a gente ande todos preocupadíssimos com a fraude. Mas os auditores não são entidade competente. O que nós vemos são indícios. Alguma coisa não está bem aqui. E nessas situações transmitimos a quem compete, de facto, fazer a detecção e a perseguição da fraude. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Dr. João Figueiredo. Caras e caros colegas, portanto, nós teríamos, no nosso regimento, temos a possibilidade de uma segunda ronda. Estão 4 grupos parlamentares, vezes 2 minutos dá 8, e haverão 8 minutos para o Sr. Dr. João Figueiredo responder sobre o caso. Mas chamava a atenção que a minha tolerância foi muito superior, várias vezes superior, ao tempo disponível para a segunda volta. De qualquer modo, para a segunda ronda, de qualquer modo não quero impedir que a mesma se realize, caso considerem necessário colocar mais alguma questão. Portanto, pergunto se os 4 grupos parlamentares presentes pretendem usar algum tempo nesta segunda ronda ou se entendem que estão devidamente esclarecidos numa matéria, penso que sobre a qual nunca estaremos completamente esclarecidos. Mas, portanto, perguntem-me, abre segunda ronda ou não? Se houver um grupo parlamentar que queira, obviamente que será aberto para todos. Muito bem. Então, segunda ronda, e vamos seguir a mesma ordem. 2 minutos para o grupo parlamentar do Partido Socialista e depois o Sr. Dr. João Figueiredo responde no fim das intervenções. Ninguém se inscreveu? Grupo parlamentar do PSD?
Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, peço perdão. Sr. Doutor, caros colegas, fez na sua primeira intervenção referência ao parecer que o Tribunal de Contas Europeu apresentou sobre os recursos próprios. Ora bem, sabemos que, independentemente da importância do documento que estivemos já aqui a analisar de uma forma exaustiva, o que está em cima da mesa é o orçamento comunitário e os recursos, a necessidade de reforçar recursos próprios por parte da União Europeia. E daí é uma pergunta muito simples. Se nos pode dar alguma informação sobre esse parecer que foi emitido pelo Tribunal de Contas Europeu, porque essa é uma matéria que nos condiciona numa altura em que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão em aberto conflito sobre o alargamento ou não de competências. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha pergunta tem a ver com as prioridades das despesas e se estas estão relacionadas com considerações estratégicas. Portanto, nós verificamos que o Tribunal acolhe favoravelmente a proposta da Comissão no sentido de harmonizar melhor a estrutura do orçamento e a afetação de recursos com as prioridades estratégicas e de centrar as despesas nas medidas que comprovadamente proporcionam valor acrescentado da União Europeia. No entanto, o Tribunal constata também que a Comissão incitou as negociações relativas à programação financeira para o período 2021-2027, apesar da inexistência de um acordo político com os Estados-membros e entre os mesmos sobre os objetivos estratégicos da União para os próximos anos. A atual estratégia, Europa 2020, termina antes do início do novo período. Em consequência, a proposta da Comissão é um veículo para configurar os objetivos políticos da União Europeia após 2020, após o final desta estratégia que está em curso, em vez de dar resposta a esses objetivos. O Tribunal considera que é importante que o legislador e a União Europeia garantam durante todo o período do quadro financeiro plurianual que a programação financeira da União Europeia tem devidamente em conta todas e quaisquer alterações aos objetivos. Portanto, observa também o Tribunal que a Comissão deve ainda propor um conceito sólido de valor acrescentado da União Europeia, que poderá então constituir a base para a avaliação abrangente dos custos e benefícios decorrentes da adesão da UE. Portanto, a minha pergunta é esta: como é que tem sido articulado a definição do quadro plurianual, as prioridades e as considerações estratégicas? Muito obrigada. Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve agora, queria só colocar uma questão que tem a ver com as leituras e as conclusões que se podem retirar relativamente a esta análise de 2018 e ilações para o futuro e ilações para o quadro comunitário, para o quadro financeiro plurianual que agora se está a definir. Nomeadamente a questão dos instrumentos financeiros, com não o problema, digamos, eu diria mecânico, financeiro da exposição ao risco e das garantias serem, digamos, assumidas da forma como depois o Sr. Doutor colocou na sua intervenção, mas este recurso à solução, digamos assim, instrumentos financeiros nos fundos estruturais, esta questão das despesas de risco elevado, o que está relacionado com a questão anterior, fundos reembolsáveis, instrumentos financeiros e a complexidade das regras e das condições de elegibilidade. Considera que aquilo que já está apresentado e aquilo que já foi avançado na sequência até do documento apresentado há um ano por parte do Tribunal de Contas Europeu, que há razões para considerar que, do ponto de vista substancial, do ponto de vista da essência das propostas, o que está colocado corresponde aos alertas e às preocupações suscitadas pelo Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Dr. João Figueiredo tem então 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, vou tentar responder. Acho que vou ser bastante mais breve.
Não porque as perguntas não sejam complexas, são, mas eu penso que poderei dar respostas relativamente mais rápidas. Relativamente à questão dos recursos próprios e de qual a posição do Tribunal de Contas Europeus relativamente às propostas apresentadas pela Comissão nesta matéria das novas receitas da União Europeia. O que eu posso responder de uma maneira muito simples ao Sr. Deputado, vou-lhe dar uma publicação que faz a síntese de todos os pareceres produzidos pelo Tribunal de Contas Europeu relativamente ao novo quadro financeiro plurianual, em que se inclui também o parecer sobre os novos recursos próprios. Se os Srs. Presidentes me deixarem, eu entregarei ao Sr. Deputado e tenho aqui resposta a todas as questões. Mas eu posso fazer chegar a todos os Srs. Deputados... Mas foi distribuído. Já foi distribuído. Este documento foi distribuído. Pronto. Então já tem. Foi Pronto. distribuído. Aí poderá encontrar todas as respostas à sua própria preocupação. Relativamente às questões relacionadas como articular as despesas com as questões estratégicas, é verdade que o Tribunal de Contas Europeu fez essa observação no sentido de que não havia uma articulação clara entre os domínios de despesa, as opções de despesa e as opções estratégicas de política da União Europeia. Eu penso que com a apresentação das opções, das prioridades estratégicas da nova Comissão, com a apresentação das prioridades estratégicas, a aprovação de prioridades estratégicas pelo próprio Conselho, e agora com as discussões que estão a ser conduzidas no âmbito para efeitos da aprovação do novo quadro financeiro plurianual, eu penso que estão criadas boas condições, ao contrário de outros quadros financeiros plurianuais anteriores, para haver uma mais clara articulação entre prioridades estratégicas e domínios da despesa. Eu acho que neste caso estamos a criar condições e achei muito interessante, não sei se os senhores deputados viram isso, na apresentação das prioridades políticas pela Presidente da Comissão ao Parlamento Europeu. Ela, no final da sua intervenção, referia precisamente a necessidade de haver um acordo entre as três instituições, isto é, o Conselho, o Parlamento e a Comissão, no sentido da definição das prioridades estratégicas para todo o período do quadro financeiro plurianual. E ela prometeu tomar iniciativas nesse domínio. E, portanto, eu acho que está claramente em cima da mesa, esta questão está presente e estão a tentar encontrar respostas e eu penso que há bons sinais nesse sentido. Relativamente aos instrumentos financeiros, o que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas alertou e tem alertado e continua a alertar que no domínio dos instrumentos financeiros, muitas vezes que escapam ao domínio da auditoria do Tribunal de Contas Europeu, e volto à questão que o Sr. Deputado levantou anteriormente, eu penso que as duas perguntas estão relacionadas, o Tribunal de Contas Europeu tem chamado a atenção da União Europeia, atenção ao nível das garantias prestadas aí, nesses domínios, porque podem pôr em causa a segurança orçamental da União Europeia. Pronto. Penso que na sequência, aliás, desses alertas, foi criado o tal fundo específico para fazer face a estas garantias. Penso que isto é uma resposta aos alertas do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Portanto, creio que com esta sua intervenção, que agradeço, damos por terminada esta parte da reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. É terminada a parte conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças. Quero agradecer-lhe uma vez mais a clareza da sua exposição e a pronta disponibilidade para se dirigir ao Parlamento. Desejamos a continuação de bom trabalho e esperamos recebê-lo em próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.